Sabe aquela sensação de quando você descasca uma cebola tão rápido que nem sente os olhos arderem? Ou quando você consegue levantar algo pesado com uma mão só e pensa: uau, eu tenho uma força que nem sabia. A gente usa as mãos para tudo, o tempo todo. Desde amarrar um cadarço até digitar no celular, nossas mãos são ferramentas incríveis, mas a gente mal para pensar no que elas são capazes de fazer. Mas e se eu te dissesse que existem pessoas no mundo que levam a força e a velocidade das mãos a um nível que você nem imagina? Hoje, a gente vai mergulhar no universo das mãos mais rápidas e fortes já registradas. Prepare-se para ver coisas que parecem impossíveis, porque o que você vai testemunhar aqui é de cair o queixo. E não para por aí. Alguns desses indivíduos vão além, quebrando blocos de concreto. Isso mesmo, concreto. Aqueles blocos cinzentos e pesados que a gente vê em construções. Eles empilham vários, um em cima do outro, e com um único golpe, desintegram a pilha. A gente vê a poeira subir, os pedaços voarem. É uma demonstração de poder que exige anos de treinamento, não só físico, mas mental. A dor é real. Não é que eles não sintam nada, mas eles aprendem a lidar com ela, a superá-la. O corpo se adapta, os ossos se fortalecem, a pele engrossa. É um processo de transformação que poucos estão dispostos a enfrentar. Os desafios de força e resistência manual também são impressionantes. Pessoas que conseguem segurar o próprio peso corporal apenas com a ponta dos dedos, ou que dobram barras de metal com as mãos nuas. Isso não é mágica, é dedicação. É o resultado de um treinamento rigoroso, onde cada músculo da mão e do antebraço é levado ao limite. A gente vê o rosto do demonstrador tenso, a veia saltando, o esforço visível em cada fibra do corpo. É um lembrete de que nosso corpo é uma máquina adaptável, capaz de coisas extraordinárias quando é desafiado e treinado da maneira certa. Essas demonstrações nos fazem questionar os limites do corpo humano. O que mais somos capazes de fazer com nossas mãos? Será que a gente subestima o nosso próprio potencial? Antes de continuarmos com mais exemplos incríveis de agilidade e precisão, se você está gostando do vídeo, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo. Isso ajuda muito a gente a saber quem está do outro lado da tela e a continuar trazendo conteúdo assim para vocês. Acompanhe, porque o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. Mas a velocidade e a força das mãos não são apenas para quebrar coisas ou levantar pesos absurdos. Elas se manifestam de formas muito mais cotidianas, mas igualmente impressionantes. Pense, por exemplo, nas pistas de corrida. Num pit stop de Fórmula 1, os mecânicos são verdadeiros artistas da agilidade. Em menos de 2 segundos, eles trocam 4 pneus, ajustam a asa, limpam o capacete e mandam o carro de volta para a pista. Cada movimento é calculado, cada mão sabe exatamente o que fazer. É uma coreografia perfeita, onde 1/1000 de segundo pode definir a vitória ou a derrota. Eles treinam exaustivamente para isso, repetindo os mesmos movimentos milhares de vezes até que se tornem um reflexo. A coordenação entre a equipe é surreal, quase telepática. E a cozinha? A cozinha é um palco para a destreza manual. Você já viu um chefe profissional fatiando uma cebola? Não é só rápido, é preciso. As fatias são tão finas e uniformes que parecem ter saído de uma máquina. Ou o churrasqueiro grego, com aquele espeto gigante de carne, raspando as fatias fininhas com uma faca afiada. A mão firme, o movimento contínuo, a velocidade para não deixar a carne esfriar. É um balé de lâminas e músculos. Até mesmo os padeiros, quando estão moldando pães de sal, com aquela massa que parece ter vida própria. Eles amassam, dividem, enrolam. Tudo em um ritmo frenético, transformando um monte de farinha e água em dezenas de pães perfeitamente iguais em questão de minutos. A agilidade não para nos alimentos. Em restaurantes movimentados, a organização e a lavagem de pratos também exigem mãos rápidas. Não é apenas jogar água e sabão, é um sistema. O empilhamento certo, a raspagem eficiente, a lavagem em série, o enxague rápido e o armazenamento imediato. Tudo para que a cozinha nunca pare, para que os pratos estejam sempre prontos para o próximo cliente. É um trabalho que parece simples, mas requer uma coordenação manual impressionante e uma resistência física considerável. Quando falamos de destreza e precisão, as coisas ficam ainda mais incríveis. Já viu alguém cortar uma carne de porco inteira com uma espada afiada? Não é uma faca de cozinha, é uma espada. O corte precisa ser exato, limpo, sem desperdício. A mão segura a arma com firmeza. O pulso guia o fio com uma precisão cirúrgica. Um erro mínimo e o corte não sai perfeito. É uma demonstração de controle total sobre o instrumento e sobre a própria força. E em situações de perigo, a destreza manual pode salvar vidas.
Pense em demonstrações de desarme rápido. Um instrutor mostra como um movimento preciso e veloz das mãos pode neutralizar uma ameaça em segundos. Não é sobre força bruta, mas sobre a sincronia perfeita entre o olho, o cérebro e as mãos. O movimento reflexo, o agarre no ponto certo, a torção ou o bloqueio, tudo acontece num piscar de olhos. É o resultado de anos de treinamento em artes marciais ou técnicas de defesa pessoal, onde cada milímetro e cada fração de segundo contam. A forma como as mãos se movem, como elas reagem, é algo que transcende a simples habilidade e se torna quase uma arte. É a prova de que nossas mãos são capazes de muito mais do que imaginamos. Mas se a precisão e a velocidade nos esportes e na cozinha já nos impressionam, o que dizer do trabalho braçal e da construção civil, onde a força e a agilidade das mãos se unem para erguer estruturas? Em canteiros de obras ao redor do mundo, há equipes que desafiam a lógica com a velocidade que constroem casas. Não estamos falando de pré-fabricados, mas de construções tradicionais, tijolo por tijolo. O trabalho em equipe é fundamental. Um passa o tijolo, o outro aplica a massa, o próximo assenta. As mãos se movem em um ritmo hipnótico, quase uma dança. A gente vê as paredes subindo camada por camada, em uma fração do tempo que a maioria das pessoas levaria. Não há hesitação. Não há movimentos perdidos. É a eficiência levada ao extremo, onde cada construtor domina sua parte do processo com uma maestria que só anos de prática podem proporcionar. E a forma como alguns trabalhadores conseguem arremessar cimento com uma precisão e força impressionantes? Eles pegam a massa com as mãos ou com uma pá e, com um movimento fluido e poderoso, jogam o material exatamente onde ele precisa ir, sem desperdício, sem respingos. É uma habilidade que parece simples, mas exige um controle muscular incrível e um olho treinado para a distância e o ângulo. Isso é especialmente notável em lugares onde a tecnologia é escassa e a mão de obra é a principal ferramenta. Nessas situações, a capacidade de superar dificuldades sem equipamentos adequados é um testemunho da engenhosidade e da resiliência humanas. A gente vê construtores subindo andaimes improvisados, carregando materiais pesados com as mãos, equilibrando-se em alturas perigosas. Não é só força, é um misto de coragem, experiência e a crença de que o trabalho precisa ser feito. É fascinante como, ao longo de todas essas demonstrações, a gente percebe que o que parece impossível para a maioria de nós é a rotina para esses indivíduos. Seja quebrando concreto, trocando um pneu em segundos, fatiando alimentos com precisão cirúrgica ou erguendo uma casa em tempo recorde, a constante é a dedicação e o treinamento incansável. Nossas mãos são ferramentas poderosas, e o que vimos hoje é apenas uma amostra do que elas são capazes quando levadas ao limite. E é aí que entra uma reflexão interessante. Tudo o que vocês viram aqui foi a versão editada, o auge da performance. Assim como na vida real, onde a gente vê o resultado final, mas nem sempre o esforço por trás. No nosso caso, leva tempo para pesquisar, encontrar esses vídeos, editar e trazer para vocês. Tem muito trabalho manual envolvido, mas de outro tipo, claro. A gente se esforça para que cada vídeo seja tão impressionante e bem feito quanto as demonstrações que vocês acabaram de assistir. O que acharam dessas habilidades inacreditáveis? Qual delas mais impressionou vocês? Deixem um like no vídeo se gostaram e escrevam nos comentários qual foi a parte que mais chamou a atenção. O feedback de vocês é o que nos motiva a continuar buscando temas como este e a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade. Se ainda não se inscreveram no canal,